Olá, queridos amigos, bom dia para vocês, amigos do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Que Deus assim os abençoe e que vocês tenham um ótimo dia. Hoje nós vamos estudar aqui o Salmo 116. Convido a todos vocês a pegarem suas Bíblias e abri-la no Salmo 116, de onde hoje Deus tem uma palavra de esperança para nós. Antes, eu convido você novamente a ir aí nas minhas páginas e deixar aí o comentário de qual tema de algum estudo que você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Vamos então agora a uma rápida oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia, que o Senhor possa abençoar os teus filhos aonde eles estão. Ó Pai querido, Pai de amor, todos estamos sofrendo por causa desse sofrimento que todos nós estamos passando, tanto no nosso país quanto nos outros países ou no mundo todo. Querido Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e que o Senhor, com o teu poder, possa parar essa pandemia, para que todos nós possamos retomar as nossas vidas de novo. Querido Deus, mas enquanto nós estamos tendo a oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos, que o Senhor possa nos abençoar agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, o salmo que nós vamos estudar, o Salmo 115, e o título desse salmo é Salmo de Gratidão. Esse salmo aqui, queridos, ele é muito pessoal e tem aqui algumas características de outros salmos aqui dentro desse salmo. O autor desse salmo aqui, ele usa algumas coisas que ele já tem conhecimento de alguns outros salmos e ele então coloca aqui dentro desse salmo. Mas esse salmo, ele é muito pessoal, é algo pessoal de uma pessoa. Então eu quero ler com vocês aqui algumas coisas dentro de 4 ideias que nós vamos estudar aqui dentro desse salmo. Quais são as 4 ideias básicas que nós vamos estudar? Primeiro, do verso 1 até o verso 4. A ideia é, ele responde às orações de seus filhos. Do verso 5 até o verso 11, ele é um Deus de misericórdia e de graça. Do versículo 12 até o verso 15, ele, quem é esse ele? Deus. Ele considera seus filhos preciosos. E do verso 16 até o verso 19, os últimos 3 versos, ele é fiel à sua aliança. Agora então vamos meditar aqui em algumas coisas. Primeiro, Deus responde às orações de seus filhos. Olha só que interessante o versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Olha que interessante, queridos. O salmista diz aqui, ele declara amor a Deus porque o Senhor ouve. Queridos, vou falar uma coisa para vocês agora, bem pertinho. Sabe, amigos, às vezes tem orações que Deus não ouve. Tem orações que Deus demora para responder. E tem orações, queridos, que Deus responde, mas do jeito que nós não esperamos. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que nós nem sabemos pedir. E Deus, então, ele dá aquilo que realmente vai fazer bem a nós. E às vezes nós, nas nossas orações, nós nem sabemos como pedir. Agora, queridos, às vezes quando Deus não responder a uma oração do jeito que a gente espera, será que vamos começar a negar o nome do Deus Todo-Poderoso? Será que quando Deus não responder nem do jeito que nós esperávamos, mas Ele nem responder a oração, se manter em silêncio, será que Deus também ele deixou de nos amar? Queridos amigos, Deus nos ama, mesmo quando Ele não responde a oração do jeito que você quer. Deus nos ama, mesmo quando aquilo que nós pedimos Ele nem responde. Deus nos ama também quando Ele responde a oração. Ou seja, Deus não deixa de ser Deus, mesmo quando alguma coisa acontece nas nossas orações, quando elas não são atendidas. Agora, queridos amigos, entenda que o salmista diz assim, o Senhor, porque Ele se inclinou. A palavra se inclinou é prestou atenção. Ele prestou atenção para aquilo que o salmista havia pedido. Observe, ele está aqui agradecendo a Deus por uma oração que Deus respondeu no passado. Agora ele vai então começar a dizer, eu invocarei por toda a minha vida. Observe, queridos,
O salmista é aquele que vive não só das coisas presentes, mas ele vive também das coisas que Deus deu para ele no passado. E as coisas que Deus deu para ele no passado faz com que ele tenha forças para viver o presente e sempre com esperança no futuro. Por isso, esse salmo é muito interessante, porque no verso 4, ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Observe que é algo no presente. Eu invoquei o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele me livrou dos meus inimigos, porque Ele me ajudou e Ele enxugou do meu rosto as lágrimas. Ah, queridos amigos, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte hoje, entenda, queridos, que um dia Deus também vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então, queridos amigos, agora eu vou para a outra parte do verso 5 até aqui o versículo 11. Agora, ele é um Deus de misericórdia e de graça. Agora, ele se ampara no que Deus é. O que Deus é? Compassivo, verso 5, ele diz. Deus é misericordioso, na segunda linha do verso 5. O Senhor vela pelos simples. Quem é esse simples? Aquele que ama a Deus como uma criança. Aquele que sabe perdoar. Porque o simples aqui não é aquela pessoa que é pobre. Não é nada disso. O simples aqui, que ele diz aqui no versículo 6... Ele está dizendo que o simples é aquele que ama a Deus como uma criança que sabe repartir o pão, como uma criança que não leva, que não guarda rancor de outra pessoa. Agora, queridos, olha que interessante que ele vai dizer aqui, ao se amparar na misericórdia, porque este é os sinais do caráter do Deus Todo-Poderoso. Ele diz agora no verso 8, pois livraste da morte a minha alma, Deus é generoso para com ele. E das lágrimas dos meus olhos, de novo Deus enxugou. O Deus vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima da queda dos meus pés. Agora ele diz, andarei na presença do Senhor. Significa andar na luz. Queridos, depois que nós reconhecemos que Deus, ele é um Deus presente na nossa vida, depois que nós reconhecemos que Deus é um Deus que vai sempre adiante de nós, nos ajudando naquilo que nós precisamos, e mesmo quando Deus não atende às nossas orações, nós nunca poderemos duvidar que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, porque, queridos, o final da história deste mundo já está escrita na Bíblia. E qual é o sinal do fim? O que Deus vai fazer conosco no final? Ele vai nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Então, o que Deus espera de mim? Que eu e você ande na sua presença, que eu e você ande na luz da palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Salmo 119, verso 105. Então agora, olha só que interessante, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito, mesmo quando ele está aflito, no verso 10 ele diz, eu creio, ou seja, a fé leva esse salmista a ter atitudes de mesmo estando vivendo em aflição, continuar crendo, continuar observando a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Agora, do verso 12 até o verso 15, ele considera seus filhos preciosos. Olha só que interessante. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Querido amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O que será que agrada a Deus? O que será que Deus espera de mim e de você? Depois de tudo que ele fez por nós, será que Deus ele está esperando alguma retribuição do ser humano? Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, no verso 26, a Bíblia diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e então você vai se agradar em observar as coisas que há na minha vontade. Queridos amigos, vou falar uma coisa para vocês, sabe o que agrada a Deus? Que eu e você entregue aquilo que mais faz coisas erradas, o nosso pensamento. Se nós pararmos a nossa mente em cima daquilo que não presta, vamos praticar coisas erradas. Então entenda, queridos, o que eu posso fazer depois de tantas coisas que Deus tem feito por mim? Entregar a minha vida ao Senhor. Sabe o que você deve fazer, querido amigo? Por Deus ter sido um Deus generoso na sua vida, por Deus ter sido um Deus misericordioso na sua vida, na vida da sua família, por Ele ter já um plano de salvação, já em Cristo Jesus, já cumprido em Cristo Jesus. Sabe, o que Deus fez por mim e por você, nada do que eu faça por Ele vai retribuir o tanto de amor que Deus tem por mim e por você. Então, querido amigo, uma coisa é certa,
temos que crer que Jesus veio a este mundo, morreu por mim e por você, e que em breve ele vai voltar, porque ele ressuscitou. Ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai voltar nas nuvens do céu como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa e disse para ele assim: Jesus vai voltar para nos buscar. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Se Jesus voltar, do mesmo jeito que ele nasceu e mataram ele, sabe o que vai acontecer com ele, Israel? Vão matar ele novamente. Misericórdia dessa pessoa que disse isso. Porque a Bíblia garante que ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai vir para buscar um povo que crê, um povo que entrega o coração ao Senhor. Então hoje Deus espera isso de você. O que você pode dar a Deus? A única coisa que eu e você podemos dar a Deus hoje, queridos, é o nosso coração, é a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Agora, na parte final, esse salmista, então, ele diz aqui o que ele pode dar ao Senhor. Verso 13: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que era esse cálice da salvação? Queridos, o sacerdote pegava um vinho e derramava esse vinho sobre o altar. Isso está lá em Números, capítulo 15, no versículo 10 ali. Ele derramava ali como se o próprio adorador estivesse derramando o seu sangue em cima do altar, entregando o seu sangue, entregando a sua vida para Deus, porque sangue na Bíblia é sinal de vida. Então, o que o doador está fazendo ao derramar ali o símbolo daquele vinho em cima do altar? Entregando a vida ao Senhor. Então, ele está entregando a vida ao Senhor. Então, ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, o que ele está fazendo ali é publicamente diante dos sacerdotes. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. O que ele está fazendo? Quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu estou entregando a minha vida ao Senhor, eu estou morrendo para o mundo e vivendo uma vida ao lado do Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, se eu viver uma vida ao lado de Deus e passar pela morte, queridos, bem-aventurados, diz Apocalipse capítulo 14, verso 12, bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Então, queridos, quando eu morro fiel a Deus, queridos, tenha certeza que quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai me ressuscitar e vai dar a vida eterna para todos aqueles que se mantêm fiel. Agora a parte final desse salmo, no versículo 17: a ti oferecerei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro das suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia! Entenda, queridos, que o salmista, ele diz que ele tem prazer em levar uma oferta de gratidão ao Senhor. Essa oferta, queridos, ela era sacrificada ali em cima do altar. Mas antes de acontecer aquele sacrifício, o sacerdote separava uma parte para que a família desse pecador que está ali oferecendo o sacrifício possa depois usufruir daquela carne, daquela refeição juntos. Então, queridos, não era algo somente ali particular. Depois que ele oferecia todo ali o sacrifício, ele depois tinha uma refeição e logo em seguida, sabe o que ele fazia? Ele tratava de cumprir os votos. Queridos amigos, sabe o que está acontecendo conosco? Nós demoramos demais para cumprir os votos que prometemos a Deus. Queridos amigos, Deus não se agrada de tolo, conforme diz lá o livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Toda vez que nós amanhecemos com vida, nós deveríamos agradecer a Deus de todo o nosso coração, levar ofertas, ir à casa do Senhor. Hoje nós não estamos podendo ir à casa do Senhor. Mas esse salmista, ele vai até o santuário e ali ele oferece o seu sacrifício. Queridos amigos, vamos à casa do Senhor assim que a porta da igreja estiver aberta e temos condições de novamente congregar. Vamos lá, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Vamos levar a nossa oferta de gratidão pela vida que Deus tem nos dado. Mas mais do que isso, queridos, cumpra o voto. Sabe o que é cumprir o voto? É dizer a Deus que você é um servo do Senhor. Sabe, queridos, no verso 18, aliás, no verso 16, Senhor, eu sou de fato teu servo. O salmista está se amparando aqui na aliança. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é quem manda na minha vida e eu sou o seu escravo. E sabe o que ele está dizendo? Desde o meu nascimento, Deus já me separou para ser servo do Senhor. Queridos, Deus te separou para ser servo do Senhor desde o seu nascimento, porque foi Ele que te criou, desde o ventre da tua mãe, como diz o Salmo 139. Agora, queridos amigos, não seja escravo do pecado, seja escravo de Jesus, seja servo de Jesus. Sabe por quê?
porque ser servo de Jesus é sentir todo o amor que Ele tem por cada um de nós. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te guarde e que você possa, querido amigo, entregar a vida ao Senhor, confiar nele, porque Ele hoje quer fazer tudo por você e por toda a sua família. Que Deus assim te abençoe. Amém.